InstaLivros apresenta Objections, Jeb Blount. Objections aborda o lado humano de lidar com o medo da rejeição, oferecendo técnicas modernas e inovadoras para superar o não. Jeb Blount traz a fria e dura verdade sobre o que realmente está impedindo você de fechar as vendas e alcançar suas metas. Em seguida, ele traz exemplos, histórias e lições que ensinam estruturas poderosas de influência humana para superar o não, mesmo com as objeções mais desafiadoras. Perguntar, a mais importante disciplina nas vendas. Na área de vendas, perguntar é tudo. Você deve perguntar o que quer saber diretamente, assumidamente, assertivamente e repetidamente. E assim, você conseguirá o que quer. Se você está tendo dificuldades em conseguir a próxima reunião de vendas, em chegar a tomadores de decisão, obter informações de interessados, subir de nível na organização ou fechar o negócio, não é porque você não tem habilidades de prospecção, habilidades de conclusão, as palavras certas para dizer ou táticas para superar as objeções inevitáveis. Perguntar com confiança é uma das coisas mais difíceis para os humanos. A pergunta assumida exige que você coloque tudo para fora e assuma um risco emocional sem garantias. Quando você pergunta com confiança, você se torna instantaneamente vulnerável, sem lugar para se proteger. A vulnerabilidade é criada na presença de incerteza, do risco e da exposição emocional. Essa vulnerabilidade evoca os mais profundos e sombrios medos humanos, a rejeição. Levando em conta a sua pergunta, tudo em seu corpo e mente está gritando para você parar, pois a expectativa de ser rejeitado gera esse sentimento profundo de vulnerabilidade. A rejeição é um desmotivador doloroso e a gênese do medo profundamente enraizado. O medo da dor emocional causada pela rejeição é o motivo pelo qual a maioria das pessoas busca o caminho mais fácil, e é a principal razão pela qual os profissionais de vendas não conseguem atingir seu verdadeiro potencial e renda. O medo da rejeição é a emoção disruptiva mais traiçoeira para os vendedores. A melhor maneira de fazer suas perguntas. Quando os vendedores demonstram confiança e pedem assertivamente o que querem, os clientes potenciais dizem sim de 50% a 70% do tempo. Inversamente, solicitações inseguras, que se preocupam demais em parecer insistentes, têm uma taxa de sucesso de 10% a 30%. Você deve ir direto ao ponto, de forma rápida e concisa. Perguntar diretamente pelo que você quer torna mais fácil para o seu cliente dizer sim. Quando você está confiante com a sua pergunta e assume que vai conseguir o que quer, as partes interessadas respondem de acordo. Quando você soa e parece com medo, você transfere esse medo para seu cliente e cria resistência onde não havia anteriormente. Em um paradoxo estranho, uma abordagem mais passiva, preocupada com o fato de ser muito agressiva, irá desestimular suas partes interessadas, tornando-as mais resistentes ao seu pedido e gerando objeções. O contágio emocional é principalmente uma resposta subconsciente automática, que faz com que os seres humanos espelhem ou imitem os comportamentos e emoções dos que os rodeiam. Isso torna muito fácil para os humanos sentirem o que os outros humanos estão sentindo e transferir emoções para outras pessoas. Saber como aproveitar o contágio emocional é uma habilidade poderosa para influenciar o comportamento humano. Quando você está relaxado e confiante, transfere essas emoções para as partes interessadas, reduzindo a resistência e as objeções. Por sua vez, você ganha mais e, com mais vitórias, sua confiança aumenta. As 4 objeções que você pode se deparar ao fechar um negócio. Existem, essencialmente, 4 tipos de objeções que você encontra no processo de vendas. Essas objeções são: objeções de prospecção, onde você é ignorado antes mesmo de conseguir um compromisso. As pessoas vivem ocupadas e veem pouco valor em gastar tempo com os vendedores. Através de uma combinação de respostas reflexas, rejeições e objeções, eles fazem o possível para se livrarem de você. Essas são as objeções mais frequentes e temidas para os vendedores. Ocorrem em grande velocidade e podem ser especialmente severas. Arenque vermelho,
onde um tópico irrelevante é introduzido para desviar a atenção da agenda central. Pode ser intencional ou não intencional, geralmente o caso. Uma parte interessada, no início da conversa, vai jogar um arenque vermelho, às vezes para desafiá-lo, às vezes por não saber mais o que dizer, às vezes porque é seu padrão de comportamento habitual e às vezes porque eles têm uma preocupação ou pergunta válida. Os vendedores perseguem os arenques vermelhos com o mesmo zelo obstinado que persegue uma isca. Se você gerenciar mal essas distrações, os comentários negativos tiram sua agenda do foco e fazem com que você perca o controle da conversa de vendas. Objeções de microcompromisso, onde os clientes evitam o próximo passo no processo de vendas. Ofertas com impulso têm uma probabilidade maior de vitória e menor chance de estagnar. Você nunca deve deixar uma conversa sem um próximo passo firme, mas as pessoas com as quais você está lidando nem sempre enxergam o valor de passar mais tempo com você, então elas tentam fazer você ir embora. Objeções de microcompromisso raramente são rejeições duras e raramente imediatas. Por essa razão, a chave para superar essas objeções é mostrar equilíbrio e confiança e ajudar seu cliente a ver o valor de passar mais tempo com você. Objeções de compromisso de compra. O momento da verdade para fechar o negócio. Você lidará com objeções de preço e orçamento, objeções temporais, objeções status quo, objeções do cônjuge, objeções do concorrente, entre outros. Esse, muitas vezes, é o momento que determina se você vai ou não fechar o negócio. Identificar onde é provável que objeções ocorram no ciclo de vendas pode ajudá-lo a preparar-se para elas, mas isso provavelmente não as fará doer menos. Essa resposta emocional substitui toda a lógica. Você sabe que é apenas um negócio, mas ainda assim parece muito pessoal. A resposta emocional é uma reação à sua percepção de eventos, e não ao que realmente está acontecendo. Se a perspectiva está oferecendo objeções ou fazendo perguntas, isso é um sinal de engajamento no processo. Rejeição seria uma declaração de que a reunião acabou ou uma porta batida. A ciência da resistência. Comprar é uma experiência emocional cheia de estresse. As partes interessadas são dominadas por opções, desinformações e as intermináveis afirmações "eu também" de cada vendedor que encontram. As pessoas acabam por se sentir frustradas com o processo de vendas, que muitas vezes é complicado, confuso e caótico. A penalidade por fazer escolhas ruins pode ser bastante severa. Por isso, há uma busca insaciável pela segurança de uma boa escolha. Em muitos casos, o próprio processo de compra é iniciado por um evento desencadeador que perturba o status quo e cria dor, desconforto, dissonância e a urgência de resolver um problema. No entanto, mesmo em face da urgência e disfunção, as pessoas vão procrastinar para evitar conflitos, mudanças, riscos e o desconhecido. Eles se esconderão atrás das telas de fumaça, precisarão pensar sobre isso, considerar outras opções, fixar-se no preço em vez de valor, envolver outras pessoas, entre outros. É importante que você compreenda o fato de estar lidando com pessoas emocionais que são influenciadas por seus vieses cognitivos subconscientes. Objeções são inerentemente emocionais, e você deve primeiro lidar com objeções no nível emocional antes de poder introduzir a lógica. Para ter sucesso em superar o não, você deve desenvolver equilíbrio, confiança e controle emocional. Você precisará dominar um conjunto de estruturas de objeções que o ajudem a superar a resistência, superar objeções e chegar ao sim. Objeções não são rejeições, ainda que pareçam ser o mesmo. As objeções são sinais de confusão, preocupação, diferentes opções, vieses cognitivos subconscientes, aversão ao risco, sobrecarga cognitiva e o medo da mudança. São uma parte natural do processo de tomada de decisão humana. Na maioria dos casos, as objeções são um sinal de que seu cliente potencial ainda está envolvido. Objeções não são rejeição. O problema é que, no momento em que você pergunta, quando suas emoções estão se recuperando, pode ser difícil fazer a diferença. Clientes geralmente fazem perguntas legítimas, mas difíceis,
que precisam ser respondidas antes de seguir em frente. Negociação não é rejeição. Negociação é uma indicação clara de que seu cliente potencial está envolvido e pronto para comprar. A porta está aberta para colaborar em um acordo mutuamente benéfico. Nas vendas, as rejeições mais gritantes, pessoais e duras ocorrem durante a atividade de prospecção no topo do funil, quando você está interrompendo estranhos e pedindo um pouco do seu tempo. Depois de passar para o processo de vendas, você experimenta muito pouca rejeição real. Em vez disso, você recebe informações falsas que atrapalham suas conversas de vendas, objeções a passar para a próxima etapa e objeções de compromissos de compra. Para ter sucesso, você precisará pedir o que deseja e aprender estratégias para lidar com as rejeições. O primeiro passo nesta jornada começa com a compreensão clara das origens do medo da rejeição e a consciência de como ela se manifesta e o retém em sua carreira de vendas. O próximo passo é desenvolver a autoconsciência de suas próprias emoções disruptivas e desencadeadores emocionais. Finalmente, você precisará de um conjunto de estruturas e estratégias para controlar suas emoções disruptivas quando obtiver objeções, permitindo que você se mova com mais eficácia além do não. Arenques vermelhos. Um arenque vermelho é algo que seu cliente potencial faz, diz ou pede, que o distrai do seu foco, engana ou desvia sua atenção do objetivo de sua conversa de vendas. Embora tentar evitar objeções seja uma ação geralmente estúpida, existe uma exceção a essa regra. Você deve evitar ser atraído por objeções de arenque vermelho a todo custo. O termo arenque vermelho se origina da prática de arrastar um peixe morto através de uma trilha para atrair os cães farejadores. E isso é exatamente o que acontece com vendedores que abandonam o objetivo de seu chamado para perseguir um arenque vermelho. Os vendedores, na maioria das vezes, ficam surpresos com as discussões iniciais no início das conversas de vendas. Os arenques vermelhos muitas vezes parecem inócuos, apenas declarações ou perguntas simples. Mas não morda a isca. Quando você persegue tais informações, você inadvertidamente pula as etapas do processo de vendas, entrega o controle aos clientes potenciais e vira um fantoche. Você aprendeu que seus clientes potenciais trazem a bagagem emocional acumulada ao longo de toda uma vida de lidar com os vendedores e que são impulsionados por vieses cognitivos subconscientes. Eles desconfiam de suas motivações e não confiam em você. Eles não querem ser manipulados. Como as partes interessadas respondem em espécie, em vez de se tornarem defensivas, argumentativas ou irritadas, aproveitam o comportamento não complementar para inverter o roteiro. Responda em um tom calmo e relaxado, reconheça a questão e assuma o controle da conversa. Com objeções de arenque vermelho, o controle de impulsos é uma obrigação e paciência uma virtude. A maioria dessas objeções antecipadas desaparece e nunca mais retorna à medida que o cliente em potencial se envolve e você se aprofunda no processo de vendas. A regra de ouro com uma objeção antecipada é ignorá-la e não falar sobre isso novamente, a menos que a parte interessada o retome. Objeções de microcompromisso. Quando clientes potenciais investem tempo, ação e emoção consistentemente no processo de vendas, existe uma probabilidade muito maior de fechar o negócio e reduzir as objeções de compromisso de compra. Microcompromissos regulares criam velocidade de negociação e ajudam você a manter o momentum. Cada passo adiante facilita o próximo passo. Microcompromissos também ajudam a coletar vários sim. Esses pequenos acordos são cruciais para ajudar você a minimizar as objeções de compromisso de compra e a desvincular os compradores do status quo. Os microcompromissos também ajudam a alavancar o efeito do investimento. Os humanos valorizam aquilo que lhes custa mais. Não importa o tipo de investimento, seja dinheiro, esforço, tempo ou emoção, quando você paga um preço alto por algo, isso significa mais para você. Por outro lado, quando os humanos ganham algo sem esforço ou custo, lhe atribuem pouco valor. Com cada microcompromisso, investimento de tempo e pequeno esforço,
As partes interessadas valorizam cada vez mais a jornada de compra e têm um maior senso de responsabilidade para alcançar um resultado. Cada compromisso faz com que o preço pago cresça e volte mais difícil. Isso mantém o seu negócio em andamento, minimiza as objeções e dá mais vantagem ao negociar. A perseguição implacável do sim. Não importa o que você faça, sempre haverá aqueles que te rejeitarão e ficarão no seu caminho. Aprenda a receber seus detratores. Aprenda a canalizar sua rejeição em motivação. Sempre que alguém estabelece uma barreira ou quando você é rejeitado, é um sinal claro de que você está se aproximando de sua meta. A maioria das pessoas neste mundo vive na mediocridade e nunca atinge o nível de seu potencial. Seus inimigos imediatamente tentarão desencorajá-lo e derrubá-lo. Eles colocam uma luva de rejeição para que você cumpra sua versão normal. A realidade brutal é que algumas pessoas se tornam vítimas da rejeição, enquanto outras a superam. Algumas pessoas despejam desculpas e arrependimentos, enquanto outras controlam suas emoções, superam o medo e agem. Sempre haverá forças externas além do seu controle. Sempre haverá alguém ou algo em seu caminho. Sempre haverá uma razão para procrastinar e esperar por algum dia. E sempre haverá alguém esperando para rejeitar você. Quando você permite que o medo da rejeição o controle, você se torna um fantoche dos caprichos e opiniões dos outros. Mas você é o único responsável do controle do seu emocional. E uma vez que consegue observar a totalidade do que acontece ao seu redor, você pode tomar as atitudes corretas e superar qualquer obstáculo. Insta Insights. Você deve primeiro lidar com as objeções no nível emocional antes de poder introduzir a lógica. Objeções não são rejeições. As objeções são sinais de confusão, preocupações, a escolha de opções, vieses cognitivos subconscientes, aversão ao risco, sobrecarga cognitiva e o medo da mudança. Objeções são uma parte natural do processo de tomada de decisão humana. Na maioria dos casos, as objeções são um sinal de que seu cliente ainda está envolvido. Em toda conversa de vendas, a pessoa que exerce a maior quantidade de controle emocional tem a maior probabilidade de obter o resultado desejado. Gerenciar emoções disruptivas é a principal meta-habilidade das vendas. A arte e a ciência de superar não começam com o autocontrole. A combinação de consciência situacional e a capacidade de regular consistentemente as emoções disruptivas está no cerne do domínio das objeções. Você se torna à prova de rejeição quando aprende a dominar suas emoções. Isso começa com a consciência de que a emoção está acontecendo e permitindo que seu cérebro racional assuma o leme, compreenda a emoção, suba acima dela e escolha seu comportamento e resposta. A autoconsciência abre a porta para o autocontrole. Use da visualização positiva para pré-programar o cérebro subconsciente. Comece concentrando-se em sua respiração. Então, em sua mente, siga passo a passo cada parte da chamada. Concentre-se em como se sente confiante. Imagine o que você vai dizer, o que você vai perguntar. Visualize-se bem-sucedido. A técnica mais eficaz para pausar quando se lida com emoções desencadeadas por objeções é chamada de borda. Uma borda pode ser uma declaração, reconhecimento, acordo ou pergunta. Neste livro você aprendeu que a área de vendas é potencialmente lucrativa, mas antes de chegar à terra prometida, você deve enfrentar uma rejeição maciça de clientes potenciais que não têm interesse no que você está vendendo. Não existe nada que torne as objeções mais palatáveis com essa abordagem. Elas são inevitáveis, independentemente de sua localização, do seu mercado, do seu produto, do seu ciclo de vendas ou da sua experiência. Reconhecer esse ponto é um primeiro passo importante, mas é também o ponto em que a maioria dos treinamentos de vendas dá errado. Só porque as objeções são universais, não significa que elas possam ser endereçadas por scripts de tamanho único e por respostas preparadas. O erro mais grave é tratar as objeções como se elas ocorressem apenas no final. Nesse caso, o vendedor é obstinado na obtenção de uma consulta. Combina cuidadosamente os recursos e benefícios do produto ou serviço,
com os pontos problemáticos do cliente em potencial e só enfrenta objeções quando é hora de fazer login na linha pontilhada. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de Os Segredos do Lobo, Jordan Belford,